Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste webinar. Embora ainda estejamos a aguardar que entrem mais alguns participantes, vamos dar início. Peço só que me confirmem, por favor, no chat se estão a conseguir ouvir em boas condições, a minha voz. Ora, já temos aqui a primeira resposta, sim, muito bem. Muito obrigado a todos. O primeiro esclarecimento é sobre a gravação desta sessão. Vai ser partilhada, sim senhor. Provavelmente nos próximos dias enviaremos o link para a gravação. Enviaremos também algumas informações complementares que poderão ser interessantes relacionadas com este assunto. Aproveito para indicar também que vamos ter uma componente de questões no final. Por uma questão de logística, porque temos muita gente a participar, eu peço que, se quiserem, vão colocando as questões no chat e elas serão respondidas no final. Não havendo disponibilidade para responder a todas, elas serão respondidas para todo o fórum no tal e-mail que será enviado nos próximos dias. E, portanto, dando início ao webinar, esta é a nossa agenda, essencialmente. Vamos falar de NIS2 e de DORA. Os temas-chave na prática são as grandes áreas de preocupação destas regulamentações. E depois a nossa interpretação muito concreta do que é que significam, portanto, o que é que se pretende, ou o que é que se espera que em cada uma das áreas de preocupação seja implementado. Avançando, portanto, a NIS2 é uma estrutura para cibersegurança em setores críticos. Deixem-me fazer um parênteses para as entidades de serviços críticos a nível nacional que já estão a cumprir o regime jurídico de segurança do ciberespaço. Isto é muito parecido, as áreas de preocupação são muito parecidas e, portanto, certamente que já terão uma lista de ativos, já terão feito análise de risco, já terão definido medidas, etc. Portanto, do ponto de vista conceptual, é muito parecido com o regime jurídico de segurança do ciberespaço. Tal como aconteceu no RGPD, as administrações, os níveis superiores das organizações podem ser responsabilizados, as coimas à la RGPD, ou seja, indexadas ao volume de faturação anual, e existem as obrigações de notificação, portanto, recordam-se no caso do RGPD, relacionadas com problemas com dados pessoais, neste caso, e tal como no regime jurídico de segurança do ciberespaço, as obrigações de notificação, muito provavelmente para as entidades que regulam a área de cada organização, não é? Portanto, suspeito que a CNPD será uma e haverá outras certamente, por exemplo, na área da banca. Será obrigatório realizar notificações atempadas de incidentes que tenham ocorrido e que afetam os ativos críticos da organização. Portanto, para todos os efeitos, como eu disse, é equivalente à regulamentação que já temos neste momento em Portugal. Claro que, quando for transposta para as leis nacionais de cada país, existirá um detalhe específico, de país para país, que nos fará afinar as nossas medidas. Portanto, resumidamente, a NIS2 é uma estrutura muito geral para gerir riscos de cibersegurança. Será, em princípio, aprovada em outubro de 2024. Novamente, nós sabemos o que aconteceu no RGPD, todos nos atrasamos, mas era bom não chegarmos a este dia em que supostamente ela entra formalmente em vigor e será obrigatório cumpri-la, para começarmos a pensar no assunto e, de facto, por isso é que temos aqui muita gente interessada em falar sobre o assunto. Portanto, o que vamos apresentar hoje é a nossa interpretação sobre a regulamentação europeia, para a qual ainda não está aprovada a regulamentação nacional. Ou seja, poderá sempre haver lugar a ajustes quando aparecer a nossa legislação em relação àquilo que nós vamos apresentar. O DORA, na prática, diz respeito, portanto, diz respeito a áreas financeiras, é mais prescritivo, ou seja, ao contrário do RGPD e do NIS2, terá questões técnicas definidas na legislação, estamos à espera que sejam definidos, não é? No meio de padrões técnicos regulamentares. Portanto, não vai ser regulamentação de tão alto nível e tão pouco concreta como outras que tivemos.
vai ser mais concreta e, portanto, novamente, o objetivo do DORA é reforçar a resiliência das organizações, em concreto da área financeira. Esta está prevista para se entrar em completo funcionamento em janeiro de 2025. Portanto, todos nós temos poucos meses para as organizações que têm de cumprir ambas para se preparar. Portanto, eu vou começar aqui por um conjunto de páginas que tem os pontos principais e com uma explicação muito concreta do que é que eles significam, para que possamos desde já tomar decisões concretas, não é? Todos estes pontos, como estão a ver aqui, o ponto número 1, gestão de riscos, eles estão numerados para que, se eventualmente entenderem contar com o apoio da Eurotux para qualquer um deles, podem começar já de imediato a tirar notas, identificando que o ponto 1 é importante para mim, portanto, quando a Eurotux entrar em contacto convosco, podem já indicar, eu preciso de ajuda no ponto 1, ou 2, ou 3, ou o que for. Começando pela gestão de riscos, portanto, aqui não há nada de novo. Novamente, as organizações que já forem certificadas na norma da qualidade, na 9001, já são obrigadas a fazer uma análise de riscos, a identificar os ativos críticos. É exatamente a mesma coisa com o regime jurídico e, portanto, aqui temos de fazer a mesma identificação e análise e temos de registar as informações destes ativos críticos. E eu tenho aqui digamos, entre parênteses, para além de identificar os ativos críticos, portanto, os ativos tecnológicos que suportam os meus processos de negócio principais e críticos, tenho de fazer análise de risco, SIA, que dê respeito a riscos de confidencialidade, de integridade ou de disponibilidade. E nós temos aqui abaixo um exemplo de uma tabela muito simples, é um print screen de uma tabela que nós criamos para este exercício, que identifica, na prática, uma análise de risco relativamente simples, onde identificamos os ativos críticos, neste caso, do lado esquerdo podem ser escritórios, uma plataforma de autenticação, pode ser o nosso ERP principal, enfim, o que for. Identificamos uma série de informação de contexto e depois identificamos quais são os riscos, portanto, riscos de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, a probabilidade de ocorrer cada um destes riscos, qual é o impacto, e depois, com base nestes dois números, temos o risk rating. Como eu disse, os que estão habituados a tratar disto no âmbito da qualidade, ou da 27001, ou do regime jurídico de segurança do ciberespaço, hão de saber que terá de ser decidido que, a partir de um determinado nível de risco para cima, os riscos têm de ser tratados. Desse nível para baixo, não nos obrigamos a tratá-los, embora possamos decidir fazer algo com isto. Portanto, para além de identificar os nossos ativos críticos, de realizar esta análise de risco, de identificar quais são as atividades de tratamento, a verdade é que depois nós sabemos que esta tabela não vai ficar estática ao longo da nossa vida. A probabilidade ou o impacto pode mudar de acordo com a forma como a organização evolui e, portanto, nós temos de avaliar os riscos técnicos regularmente, tipicamente os pen test, testes de phishing, assessment de controles de cibersegurança para percebermos, imaginem, no caso de uma plataforma utilizada por uma equipa, essa equipa não tem tido formações de awareness na área de cibersegurança e deve ser reforçada, portanto nós conseguimos ajudar a identificar as áreas onde as organizações estão mais frágeis para depois cada organização poder agir. Em resumo, temos de ter uma CMDB, temos de ter este trabalho feito, temos de o registar e, evidentemente, temos de revalidar esta informação pelo menos anualmente. Isto é a gestão de riscos tradicional. Um pequeno parênteses, o que é uma CMDB? Uma CMDB pode ser um documento Excel, pode ser uma aplicação, portanto vai depender do detalhe onde cada um de vocês quer chegar, perceber se uma CMDB num ficheiro Excel é suficiente, se consegue contemplar as informações sobre os nossos ativos, sobre as instâncias, as versões de sistema operativo, as versões de software, quem é o
digamos, o dono daquela aplicação ou daquele processo, quais são os contactos, etc. Ou se gerir isso dentro de um ficheiro Excel fica demasiado complexo. E já agora, para nós registarmos os ativos críticos, é fundamental que saibamos quais são no momento em que aparecer um novo. Portanto, começa a ser importante nós termos ferramentas para detectar quando é que há novos serviços nas nossas redes, o que é que eles fazem, registá-los atempadamente e avaliar os riscos atempadamente. Ainda no que diz respeito à gestão de riscos, temos de definir políticas de segurança da informação e os controles correspondentes. Ora bem, exemplos concretos, e eu costumo utilizar algumas analogias que nos dizem respeito a todos. Todos nós sabemos que existe na legislação uma proibição de circular nas nossas autoestradas nacionais a mais de 120 km por hora. Mas isso não impede nenhum de nós de o fazer, e às vezes bem acima dos limites. Portanto, a política é a nossa legislação. Mas de vez em quando as autoridades decidem que é necessário verificar se a política está a ser cumprida. Então implementam alguns controles. Os controles são aquelas surpresas que nós encontramos nas nossas autoestradas e não só, que se chamam os radares. Portanto, aqui na área tecnológica temos exatamente a mesma coisa. Teremos que definir algumas políticas e aqui a Eurotux alinha-se com a ISO 27001, tem um catálogo muito considerável de políticas de segurança da informação. Definir políticas não é mais do que criar uma lógica para cada uma das políticas que se adapta à organização, publicar essa política, definir normas, comunicar a todo o corpo da organização e, com determinada periodicidade, implementar controles. Exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos. Eu posso elaborar um documento que diz que a minha política de cópias de segurança se baseia numa plataforma interna e também tem periodicamente de salvaguardar os dados, algures numa plataforma externa, portanto cloud, cópias offside, seja lá o que for, e que a política de cópias de segurança assegura que todos os dias no início do mês faz uma cópia integral de tudo e todos os outros dias do mês faz cópias incrementais. Mas se eu nunca implementar o controle de verificar se consigo recuperar os backups, quer dizer que a minha política não passa de um documento escrito, muito bonito, e que depois eu não tenho a certeza se de facto está ou não a ser cumprido e se está a proteger a organização. Portanto, é necessário para cada política implementar controles que verifiquem se ela está a ser cumprida e é importante aqui transmitir que os clientes de contratos de serviços da Eurotux já têm, no âmbito dos contratos de serviço, a execução de uma série de controles da ISO 27001 que batem certo com os que vão ser necessários nesta norma, que criam precisamente a evidência de que a política está a funcionar ou não está a funcionar para que se faça algo no sentido de funcionar. Por exemplo, se um dia tentarmos recuperar informação de cópias de segurança de um cliente e chegarmos à conclusão que não foi possível recuperá-la, significa isso que temos de fazer algo para assegurar que isso não volta a acontecer. Portanto, que melhoramos a política e a implementação da política. Portanto, é disto que se trata na prática neste ponto da gestão de riscos. Há outro ponto, que é o ponto aqui intermédio, que são os procedimentos técnicos, são fundamentais precisamente para se perceber que quando as nossas equipas executam atividades, se estão a executá-las como deve ser, de preferência se estão a executá-las sempre da mesma forma e também se estão a guardar evidências de que foram executadas e bem executadas. Isto significa que temos de ter documentos relativamente simples que definem que para eu criar uma conta de e-mail, primeiro alguém tem de ter aprovado a criação dessa conta de e-mail. Eu tenho de pedir o nome da pessoa para quem vai ser criada, tenho de seguir uma norma que define a nomenclatura dos endereços de e-mail, tenho que seguir uma norma de complexidade de credenciais, tenho de enviar as credenciais e a informação de determinada forma segura para este novo colaborador
E no final da execução técnica, que passa por acede a este endereço, clica aqui, escreve ali, define a password, etc., tenho de decidir que vou guardar uma evidência, que pode ser um print screen, que pode ser a informação que nós entendermos, que mostra que eu fiz desta forma e fiz bem à primeira, porque isso assegura que, se algum dia for preciso investigar porque é que há um problema de segurança, conseguimos perceber que foi aquele colaborador temporário que esteve a trabalhar só durante o verão, que ficou de tratar de algumas atividades e não seguiu os nossos processos. Isso não pode acontecer. Portanto, neste âmbito, há também uma importância de criar documentação para os nossos procedimentos técnicos para ela ser seguida sempre da mesma forma. Para muitos dos técnicos que estão nesta sessão, se a mesma atividade técnica for feita sempre da mesma forma, significa que nas férias, nos feriados, no Natal, não têm de vos ligar, os vossos colegas que não estão de férias, para vos perguntar como é que se faz esta atividade. A documentação existe, só tem de a seguir. No ponto seguinte, no que diz respeito à gestão de incidentes. Portanto, este ponto é importante porque nós sabemos que, infelizmente, por questões culturais, muitas das nossas organizações trabalham com base na lógica dos bombeiros, ou seja, nunca nos preparamos, nunca temos equipas preparadas para nada, não estamos preparados para detectar e tratar incidentes, não olhamos para as muitas evidências de que estão a preparar um ataque à nossa organização. E quando acontece um problema, vamos todos a correr, sem preparação nenhuma, tentar salvar o que for possível, muitas vezes de forma inglória, trabalhar semanas a fio, sem conseguir atingir os resultados que seriam expectáveis. Ora, nesta legislação é obrigatório definirmos processos para lidar com incidentes de segurança, e lidar com eles significa saber que eles estão a acontecer, ter capacidade de investigar, ter capacidade de responder e recuperar, seja com equipas internas, seja com fornecedores ou com quem vocês entenderem. O que é que isto significa? De forma muito concreta. Temos de ter procedimentos documentados, portanto, algum dia alguma empresa de seguros nos vai perguntar se temos um procedimento de gestão de incidentes e, eventualmente, pode chegar ao ponto de nos perguntar: pode-me enviar esse procedimento para eu verificar se ele existe e se de facto é eficiente? Teremos também de implementar, seja lá que tecnologias for, soluções SOC, MDR, CM, seja lá o que for. Portanto, sem isto nós não estamos a detectar quando os incidentes começam a ser preparados, e temos de nos preparar para, quando ocorrer um incidente, tratar dele. Portanto, temos backups off-site, temos documentação, temos as imagens das plataformas para não termos de falar com fornecedores durante semanas e perceber onde é que está o software que eu tenho de instalar de novo porque perdi tudo. Tenho os dados salvaguardados, tenho documentação, etc. Portanto, temos-nos, na essência, preparar para, quando acontecer um incidente, o que é que eu posso fazer. No que diz respeito à notificação, isto é equivalente ao que acontecia com a CNPD. Portanto, vamos ter de notificar as autoridades competentes que hão de ser identificadas na legislação. E, novamente, como é que eu notifico uma autoridade sobre um incidente que ocorreu? Primeiro tem de saber que ele ocorreu, quando é que ocorreu, qual é que é o impacto, a que ativos é que se aplicam, quanto tempo é que eu prevejo demorar a recuperar dele, portanto, muito como no regime jurídico de segurança ciberespaço, e, portanto, temos de estar preparados para isso, temos de ter identificado previamente os canais de comunicação e os interlocutores, e estar preparados com equipas treinadas para o fazerem atempadamente. Eu tenho uma frase abaixo que é: se nós não tivermos visibilidade do que está a acontecer nos nossos ambientes, como é que sabemos quando ocorreu um incidente? Porque dos que estão presentes, que já comunicaram a ocorrência de incidentes às autoridades, um dos campos do formulário é quando é que o incidente iniciou. E se o incidente tiver iniciado numa sexta-feira à noite e nós tivemos a comunicá-lo na segunda-feira à tarde, já decorreram muito mais horas do que as horas que teríamos para comunicar.
Ponto número 3, continuidade do negócio e gestão de crise. Portanto, aqui não há nada de novo. Plano de continuidade de negócio, disaster recovery, seja lá o que for, tem de existir capacidade para o fazer, tem de existir documentação sobre como é que se recupera de um acidente. E reparem, não é depois de ter acontecido, por exemplo, um ataque de ransomware que cifrou todas as nossas plataformas, que nós vamos tentar lembrar-nos, passo a passo, como é que instalamos o nosso ERP, onde é que vamos buscar os dados de backups, como é que fazemos as configurações de DNS, como é que vamos às nossas firewalls abrir as portas, de onde, para que parceiros. Isto tem de ser preparado antes. No que diz respeito à gestão de crises, eu tenho aqui um exemplo que para mim é um excelente exemplo do que é uma gestão de crise, que foi no infeliz incidente que ocorreu com a Vodafone. Recordam-se certamente que houve várias comunicações logo ao nível da administração da Vodafone, nos meios de comunicação social, houve um acompanhamento, portanto, certamente que eles tinham um processo de gestão de crise definido há muito tempo e que seguiram não só em termos da comunicação, no caso deles, para o público em geral, como para os seus clientes, para os seus parceiros, para os seus fornecedores, em muitos níveis, ao nível jurídico, ao nível de marketing, ao nível do negócio, etc. Portanto, novamente, eu diria que o incidente da Vodafone é um excelente exemplo de quem tinha um plano de gestão de crise e que o seguiu para comunicar atempadamente o que aconteceu, manter os interlocutores informados regularmente e dar-lhes uma previsão de quando é que os serviços poderiam novamente ser retomados. É muito importante termos isto previsto, até porque, se pensarmos nas organizações afetadas ou impactadas por esta legislação, algumas serão certamente financeiras, algumas do setor público, com serviços críticos, e, portanto, é cada vez mais importante isto estar definido. Agora vamos para a parte das medidas técnicas, não é? É o nosso pão com manteiga, aquilo em que estamos todos os dias. Um dos pontos absolutamente fundamentais é o controle de acesso e autenticação. Portanto, plataforma de IAM, seja lá isso o que for, não é? Portanto, deixa de fazer sentido nós termos uns servidores que têm credenciais locais, não estão integrados em domínios ou em LDAPs, ou seja lá o que for, a menos que seja absolutamente necessário. Temos de ter MFA para nos protegermos dos atacantes que adivinham ou por exaustão obtêm as nossas passwords. É fundamental que os nossos utilizadores, que são privilegiados por exigência das suas funções, utilizem quase sempre um utilizador não privilegiado para ler e-mail, para aceder à internet, seja lá o que for, e apenas quando executam atividades que necessitam desses privilégios é que utilizam o outro perfil que tem privilégios. Tenho aqui o exemplo dos e-mails do Benfica, na realidade, que ocorreu com o escritório de advogados, onde um administrador de sistemas decidiu que era boa ideia abrir um e-mail com credenciais máximas do domínio, que na realidade era um ataque de phishing e depois se traduziu em tudo aquilo que conhecemos. Portanto, há aqui um erro crasso de base e que é fundamental endereçar. Depois, novamente, ainda no que diz respeito a estas medidas, nós temos de definir políticas e depois os controles correspondentes. O Review User Access, que muitos de vocês já acompanham nos planos de manutenção da Eurotux, não é mais do que identificar utilizadores que, embora existam planos de saída de colaborador que garantem que o login é desativado e os e-mails são arquivados, etc., o objetivo dos controles é encontrar as falhas desses processos para eles serem melhorados. E, portanto, isto aplica-se às contas do domínio, às contas de e-mail, às contas ativas da VPN, às contas de base de dados, a tudo e mais alguma coisa, e não se aplica só a colaboradores. Portanto, nas primeiras vezes que começamos a implementar estes controles, foram encontradas contas de fornecedores de alguns dos nossos clientes que ainda estavam ativos há anos, porque nunca ninguém se lembrou de os desativar. Portanto, é disto. Medidas técnicas muito concretas devem ser implementadas na área de controle de acesso e autenticação. Já agora um pequeno parênteses, há uma medida técnica muito simples que todos nós podemos fazer, que é, quando for necessário criar um utilizador nos nossos sistemas
que já sabemos que é temporário, porque é que não definimos logo um tempo de vida que expira automaticamente em vez de termos de ser nós a lembrarmos de o ir desativar? Isto resolve muitos problemas. Continuando nas medidas técnicas de segurança, proteção contra malware, tudo aquilo que vocês conhecem, e NDR, MDR, XDR, seja lá o que for, mas mais do que apenas adquirir firewalls, antivírus, detecção de intrusão, etc., o que vai passar a ser fundamental é termos indicadores. Portanto, não é tão relevante eu ter o antivírus instalado, mas é mais relevante eu saber a cada momento qual é que é a percentagem dos meus endpoints que foram atualizados com as novas assinaturas do antivírus ou que estão cobertos nas últimas 24 horas, 48 horas, seja lá o que for. Pequeno parênteses. A que equipamentos é que isto se aplica? Isto vai-se aplicar a todos os equipamentos que acedam ou suportem os serviços críticos. Portanto, nesta regulamentação, abre-se uma porta muito clara para os telemóveis e os tablets e os dispositivos que deixam de ser apenas os servidores os mais importantes e, uma vez que um telemóvel ou um tablet pode ser um veículo para se chegar aos nossos serviços críticos, temos de incluir esses ativos, esses veículos nestes mecanismos. Portanto, sim, questões como a Mobile Device Management começam a ser cada vez mais incluídos nestas legislações. Portanto, que o importante é não se esquecerem que é fundamental existir uma forma de detectar a qualquer momento se os ativos estão ou não todos cobertos e o que se fazer com essa informação. Em relação à segurança de software, aqui há passos muito significativos noutro sentido, e é no sentido de agora não é só importante atualizar o sistema operativo. Porquê? Muitos de nós têm o Acrobat instalado nos computadores dos nossos colaboradores, têm o Firefox, têm o Chrome, e fica ao critério do colaborador atualizar ou não esse software, que muitas vezes utiliza para abrir documentos que estão nos tais serviços críticos. Portanto, onde é que esta medida vai bater diretamente? Vai bater nas soluções de patch management, que têm de cobrir os nossos ativos críticos e os que acedam a esses ativos críticos, e depois tem de cobrir questões como temos de ter definido um prazo dentro do qual o software tem de ser todo atualizado. São 2 meses, são 3 meses, é um mês, é o que vocês determinarem e documentarem no processo. Temos de ter definido um processo alternativo para, no momento em que é encontrada uma vulnerabilidade crítica, não vamos pedir autorização prévia, não vamos fazer uma série de testes, vamos aplicá-la de forma expedita. Isso tem de estar previsto para não impedir uma organização de se proteger mais rapidamente para uma circunstância mais grave. Novamente, temos de ter reporting, porque se não existir reporting, é impossível sabermos se estamos protegidos a 100%, se estamos protegidos a 50%, ou a 20%, ou a 10%. E há aqui também outro ponto que diz respeito a mais do que a atualização de software que está instalado nos nossos equipamentos, que é também as configurações do ponto de vista de segurança. Portanto, há plataformas que fazem isto, olham para as configurações dos nossos serviços, olham para as políticas que estão no nosso domínio, olham para as regras de firewall que temos nas nossas firewalls e que revêem se faz sentido serem atualizadas ou não. A Eurotux já executa isto em benefício dos seus clientes no âmbito do plano de manutenção, sendo que tem de existir duas partes. A Eurotux identifica, o cliente valida para depois ser corrigido. Para as organizações que desenvolverem software, isto cai diretamente em cima da análise estática ou dinâmica do código-fonte, porque deixa de ser viável, desenvolvemos software e fazemos de conta que não somos uns excelentes programadores do ponto de vista de segurança, não é? Portanto, tem de passar a ser incluída uma fase de análise de segurança do nosso código-fonte antes de ser disputado na nossa organização ou nos nossos clientes, tipicamente. Em termos de segurança da rede e criptografia, eu acredito, honestamente, que é onde nós tradicionalmente estamos melhor.
porque são aquelas atividades que já estamos mais habituados. Portanto, os ambientes têm de estar segmentados, isto não se aplica só a termos várias VLANs. Isto aplica-se a termos ambientes de desenvolvimento, de testes, de qualidade, de produção, existir um processo de deployment que passa, seja lá o que for, os dados e o software, de um ambiente para o outro, de forma segura. No que diz respeito à criptografia, assegurarmos que os dados, quando são transportados, seja entre plataformas, seja em pens ou nos nossos portáteis, utilizam criptografia. Implementarmos controles que verificam se as configurações de cifra, uma vez por ano ou de 6 em 6 anos, continuam a ser robustas, não é? Isto também é uma das atividades que a Eurotux faz em benefício dos seus clientes, revisão de acessos remotos, etc. E, portanto, como eu disse, eu acredito que em termos da tecnologia, provavelmente já temos muito disto a funcionar, poderemos é não ter os controles nem a documentação sobre o que são as nossas boas práticas. Em relação à segurança da cadeia de fornecimento, portanto, aqui, porque a Eurotux já é certificada há muitos anos na norma da qualidade, na 9001, e porque também é certificada na 27001, começou a incluir nos contratos com clientes e fornecedores a sua política de segurança da informação e os contactos adequados para se comunicar mutuamente incidentes de cibersegurança. E começou a avaliar os seus fornecedores do ponto de vista de cibersegurança. E isto pode-se iniciar numa fase inicial com critérios relativamente simples. Tem certificações que contribuem para a cibersegurança? Sim ou não? Portanto, isso ajuda a qualificar um fornecedor. Tem uma política de segurança deles nos contratos que assinam connosco? Declaram cumprir as nossas regras, normas, políticas, etc. Isto porque nós somos tão fortes quanto o nosso fornecedor mais fraco e, portanto, é uma forma de nos protegermos assegurando que os nossos fornecedores e parceiros se protegem também. Tipicamente, neste caso, é muito relevante solicitar o apoio dos departamentos jurídicos, não é? Porque saberão qual é a forma adequada de incluir nos nossos processos estes mecanismos de proteção. Monitorização e teste diz respeito a acompanharmos os comportamentos dos nossos utilizadores, o que está acontecendo nas nossas redes, nos nossos sistemas, portanto, novamente, CIEM, SOC, sabermos o que fazer com os eventos relacionados com a segurança, utilizarmos tecnologias para analisar os comportamentos de utilizadores ou de plataformas com inteligência artificial, pode haver aqui uma porta aberta para User Behavior Analysis, sendo certo que há fronteiras relacionadas com a privacidade que têm de ser bem analisadas, não é? E novamente, evidentemente, reporting. Portanto, nós temos de acompanhar o que está a acontecer em vez de deixarmos os eventos de segurança guardados nos nossos sistemas que nos dizem há muito tempo que alguém nos está a tentar atacar e nós não olhamos para eles, não utilizamos tecnologia para nos ajudar. Em relação a testes de intrusão, isto é autoexplicativo, temos de procurar fragilidades, aplicar os planos de tratamento e, em particular, começar a procurar fragilidades também no exterior. Portanto, eu pus aqui um exemplo de monitorização de fontes externas. É capaz de ser interessante nós percebermos se na Dark Web, utilizada tipicamente por quem nos quer atacar, estão a começar a falar de Eurotux, ou se registaram um domínio parecido com o de Eurotux, que significará que estão a preparar um ataque de phishing, ou se em alguns canais de Telegram estão a começar a falar de Eurotux, dos nossos domínios, de negócios, etc., para podermos atempadamente, com esta monitorização, colocarmos medidas concretas em prática. E quase no final, em relação à conformidade e treino, portanto, nós já tínhamos isto no RGPD e também temos isto no regime jurídico de segurança do ciberespaço. Temos de documentar a conformidade, que não é mais do que escrever a documentação que diz que está ali a minha análise de risco, estão ali os meus ativos críticos. Honestamente, quase que podem fazer a papel químico uma cópia do que tem para o regime jurídico de segurança do ciberespaço, porque conceptualmente é equivalente, mas depois é fundamental terem e demonstrarem que têm ações de formação e awareness sobre cibersegurança. E em relação a isto, nós temos alguns exames muito simples no Centro Nacional de Cibersegurança
que se podem realizar, ainda por cima dão lugar a um diploma. Eu sei que são muito simples, mas é melhor do que nada. É fundamental nos vossos processos de onboarding de novos colaboradores assegurarem que eles têm acesso a sessões de awareness, que têm formação, que têm vídeos, portanto, há soluções para isso, há serviços para isso. Eventualmente, serem testados do ponto de vista de testes de phishing regularmente para se identificar se há grupos de organização mais frágeis, se há novas preocupações que devem ser tratadas e, portanto, é o grupo onde temos de ter ações concretas para depois podermos demonstrar, não é, o que ocorreu. E com isto termino a minha sessão. Tal como o Alexandre indicou, nós vamos analisar agora algumas questões e responder. Provavelmente não conseguiremos responder a todas, mas deixem-me analisar aqui o chat, que vocês vão ver. Ora, já temos aqui algumas, muito bem. Eu vou analisar. Ok. Ok, temos aqui Henrique da Caravela. Como é que podemos avaliar a eficiência dos procedimentos na gestão de incidentes? Muito bem, Henrique e todos. Temos uma forma simples, portanto, temos uma gestão de incidentes. Como é que eu verifico se a gestão de incidentes está ou não a funcionar? Provocamos um incidente falso. Um exemplo muito concreto que era o que se faz precisamente para verificar se a nossa plataforma de detecção técnica de incidentes, vulgo a plataforma de monitorização, está ou não a funcionar, é provocar um incidente falso, não tem impacto nenhum, e perceber se ao longo do tratamento desse incidente, que os técnicos não sabem que é falso, seguiram todos os procedimentos e seguiram atempadamente e deram o devido tratamento técnico, até chegar ao fim e perceber se este serviço estava em baixo, seguimos o procedimento todo direitinho, documentamos tudo, pedimos aprovação, registramos ali, fizemos a avaliação de um incidente, etc. E chegamos ao fim, olha, afinal era falso, ainda bem, isto era um teste. Portanto, avalia-se para todos os procedimentos, a eficiência e a eficácia, fazendo testes. Portanto, é o típico, o teste de vamos sair todos das instalações, porque pode haver aqui um alerta de incêndio, e depois identificamos se funcionou tudo como devia, porque se não tiver funcionado, temos dados para melhorar os procedimentos, seja gestão de incidentes, seja qualquer um dos outros. Muito bem, Henrique. Segundo o que o Alexandre me diz, não há aqui mais questões. Muito bem. Temos aqui mais uma, Marco. Ora bem, Marco, há aqui uma confusão de conceitos. Portanto, o NIS 2 é uma regulamentação que uma série de organizações vão ser obrigadas a cumprir. Portanto, é a regulamentação. O NIST é uma framework para implementar a segurança nas organizações, tal como a ISO 27001, não é? Ou seja, isto para dizer o quê? Para se responder ao regime jurídico de segurança de ciberespaço, para se responder ao NIS 2 ou para se responder ao DORA, podemos escolher a framework que quisermos. Portanto, seja o NIST, seja a ISO 27001 ou outros. Desde que escolhamos as partes do NIST, da ISO 27001, que se aplicam nesta regulamentação. Portanto, imaginem, para ser muito concreto, que teríamos uma regulamentação que se chamasse NIS 1.5. E a NIS 1.5, a única obrigação que impunha às organizações era terem um plano de disaster recovery. Ora, o NIST prevê disaster recovery, a ISO 27001 prevê disaster recovery, tem instruções sobre como fazer e como definir, e portanto nós podemos utilizar qualquer um dos dois para implementar o plano de disaster recovery e os controles para cumprir a NIS 1.5, não é? Portanto, aqui aplica-se a mesma coisa, sendo que o NIS 2 tem muitas áreas de preocupação, a ISO 27001 cobre todas e mais algumas. Portanto, estão, sim senhor, podem escolher o referencial que entenderem para cumprir estas normas. E já agora, isto é um ponto muito importante, a Eurotux decidiu certificar-se na ISO 27001, mas vocês não têm de ser certificados numa norma para cumprirem as partes importantes da norma e relevantes. Portanto, podem perfeitamente analisar a norma,
Se pretenderem, podem contar connosco para isso, escolher as partes da norma que vos ajudam a cumprir, seja lá o que for que quiserem, e daí para a frente levarem essa implementação para a frente. Não é obrigatório estarem certificados para cumprirem, seja lá o que for. Portanto, sim, podem perfeitamente escolher referenciais que entenderem. Se não houver mais questões, e portanto isto é uma sessão densa, podem não ter as questões, as dúvidas no imediato. O que eu. Boa pergunta. Já aí vou, Carlos. Aproveitava só para fazer um parênteses, para indicar que nós temos um evento precisamente sobre cibersegurança no dia 16 de maio, em Matosinhos. Podem aceder a este link e inscrever-se. Vários dos participantes já estão inscritos. Agradecemos que se inscrevam, porque também é uma oportunidade para estarmos juntos, para conversarmos mais em detalhe. Vamos falar de muito. O tema do evento é sobre cibersegurança. No que diz respeito aqui à dúvida do Paulo, CNIS 2 é para todos os serviços. Ainda sairá a norma, ainda sairá a legislação portuguesa que vai definir em concreto para que serviço é que se aplica. O que eu suspeito neste momento pela formulação europeia é que se vai aplicar exatamente aos mesmos serviços que se aplicou no setor público, o regime jurídico de segurança de ciberespaço. Portanto, é o que eles denominam de serviços críticos. Portanto, pensem em fornecimento de energia, fornecimento de água, setor público. Portanto, há um conjunto de setores identificados. Aplicar-se-á também a um conjunto de outros da área privada, evento de banca, seguros, etc. Agora, a lista será definida e publicada só quando aparecer a legislação que com esta nossa mudança de governo, não ajudou a termos a legislação aprovada mais cedo. Portanto, suspeito que vai demorar mais alguns meses até estar definida a formulação concreta dessa lista. Portanto, saberemos nessa altura. Se, entretanto, preferirem pensar em algumas dúvidas que tenham, nós vamos. Tenho aqui mais uma pergunta. Vamos ter mais uma comunicação em consequência deste webinar. E vamos colocar todas as questões que tivermos recebido por e-mail, envia-nos por favor e responderemos a todas para que toda a gente tenha acesso às respostas, e se forem ao nosso evento terão também a oportunidade de as ver esclarecidas. Temos aqui o Paulo Jorge perguntar se existe alguma plataforma que reúna toda a gestão de eventos, políticas, procedimentos associado ao contrato de serviço Eurotux. Existe, sim senhora, podemos conversar sobre isso, Paulo Jorge, oportunamente. Os contactos habituais estão disponíveis para conversarmos sobre isso. Portanto, resumidamente, alguém tem de escrever a documentação, alguém tem de definir ações técnicas no evento, ações técnicas a executar, políticas, procedimentos, e devia existir uma plataforma para nos ajudar a todos a ter lá as informações registadas, da mesma forma que algumas empresas utilizam plataformas para mostrar a conformidade do RGPD. Obrigado, Filipe, pelo link, é o que está aqui. Inscrevam-se, por favor, temos todo o gosto em que nos visitem. Muito bem, se não tivermos entretanto mais questões, agradeço a todos a vossa presença, liberto-vos, porque o tempo também é curto, não é, para todos vocês. Foi importante para nós participar, partilhar a nossa visão sobre esta regulamentação. É evidente que temos de esperar que a legislação seja aprovada, mas contem connosco para vos ajudar no que fizer sentido. Muito obrigado a todos e bom dia.